Vamos conversar com o vereador André Regis, que é presidente do PSDB no Recife, sobre o significado da saída de cena do presidente da Câmara Federal, ou do ex-presidente da Câmara Federal a essa altura, Eduardo Cunha. O que representa esse episódio para o panorama político nacional nesse momento? Representa mais um fator de grande instabilidade. Quando pensávamos que na próxima semana Dilma Rousseff iria ser removida do cargo, aguardando o julgamento em definitivo pelo Senado, Temer formando o seu novo governo, vem a decisão, na minha concepção acertada, do Supremo Tribunal Federal de remoção da presidência da Câmara e até mesmo do mandato, medida extremamente drástica, de Eduardo Cunha, que estava ocupando um cargo desmoralizando a imagem do poder. Eu acredito que a instabilidade era em decorrência do fato de que tudo que foi colocado contra Eduardo Cunha é muito consistente pela peça apresentada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A forma como o Supremo se pronunciou com 11-0, unanimidade, coisa que é muito difícil de ocorrer. Isso indica que a vida de Eduardo Cunha no Supremo já está traçada. Ele será condenado. A questão é quando ocorrerá uma condenação em definitivo. Esse novo fato poderá acarretar em Eduardo Cunha uma reação de defesa, de autopreservação, não apenas dele, como também da própria família, fazendo com que ele até aceite algum tipo de acordo com a Procuradoria-Geral da República por uma delação premiada. Se houver uma delação premiada de Eduardo Cunha, que é um membro do Petrolão, da cúpula de ataque à Petrobras, quem se beneficiou e que construiu uma estrutura de poder tão forte, capaz de rivalizar com a presidência da República, o que virá será algo de causar muito impacto. E a principal alvo desse impacto, já que não será nem mais Dilma, porque ela estará fora do mandato, embora seja atingida diretamente, e também Lula, mas eu acredito que um alvo que pode surgir nesse caso seria alguém do próprio PMDB, no caso o presidente Michel Temer. Isso acarretaria mais instabilidade num governo mesmo que interino. Há uma relação, ou existiria uma relação de bastidores entre o fora Cunha, fica Dilma? Isso é interessante essa colocação, porque durante muito tempo nós acompanhamos que, enquanto havia um movimento de impeachment, em favor do impeachment de Dilma, houve uma resistência ao impeachment que não era de simplesmente colocar a defesa da presidente, mas era atacar Eduardo Cunha como o grande vilão, como o grande obstáculo à restauração da normalidade na política no Brasil. E isso, o que fica patente hoje é que depois que Cunha é removido e praticamente não há nenhuma grande festa por aqueles que pediram a sua cabeça durante tanto tempo, é que, na verdade, o Fora Cunha era, na verdade, um movimento por Dilma, na medida em que Cunha ele foi a grande ameaça, o grande fator que, de fato, impulsionou um processo de impeachment. Todo mundo sabia disso. O fato é que cai por terra o argumento moral de defesa de Cunha, contra Cunha, melhor dizendo, o argumento moral daqueles que diziam contra Cunha, porque se Cunha fosse a favor de Dilma, não haveria o fora Cunha. Então, isso acarreta, na minha concepção, uma maior dificuldade também para a construção da narrativa do PT do golpe. Porque na medida em que o Supremo Tribunal Federal afasta Cunha e ele era colocado como o responsável pela derrubada de Dilma e ele cai antes dela, há uma dificuldade maior na construção da narrativa do golpe.
na medida em que, inclusive, isso é interessante, os noticiários dessa semana dão conta que ele havia feito um acordo com ela, ou procurado um entendimento com ela, onde ele havia dito: ou nos salvamos, ou cairemos juntos. E, na verdade, inclusive para a restauração da normalidade, foi melhor que os dois tivessem sido afastados. E como os dois provavelmente vão cair juntos, significa que teremos uma nova composição de governo, perdão, com o vice-presidente Michel Temer no comando, né, da presidência da República. Sob esse aspecto, você considera positiva ou não a participação do PSDB dentro da estrutura ministerial do novo governo? Olha, a minha posição eu mantenho inalterada. Acredito que o PSDB não pode se furtar a apoiar o governo na Câmara e no Senado nas medidas que são urgentes para o reequilíbrio fiscal, para o reequilíbrio das finanças públicas, as reformas que são necessárias para a retomada do crescimento econômico e da geração de emprego. Mas eu sou crítico a uma posição do PSDB de participar cedendo quadros, primeiro por dois motivos. Primeiro porque esse governo que está aí, ele é um governo que, de certa forma, o PSDB foi contra a sua formação no processo eleitoral, já que Temer é um sucessor natural e o PSDB entrou com uma ação de impugnação da chapa Dilma e Temer. O processo que está correndo no TSE. O processo está correndo no TSE e não vai deixar, nós não vamos abandonar esse processo, até mesmo porque nem poderia mais. Eu acredito que há uma incoerência. Essa incoerência, ela pode ser, de certa forma, superada ante um argumento de interesse maior da população de estabilizar o sistema num governo de salvação nacional, como foi dito pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. No entanto, para que o PSDB, inclusive, ceda quadros, eu acredito que ele não pode ceder quadros independentemente de quem sejam as companhias do governo Temer. E o que tem sido noticiado pela imprensa dos ministeriáveis são nomes que foram nomes protagonistas de uma era que nós queremos superar, através dos governos Dilma e Lula. Os quadros do PMDB e outros partidos que passaram por um governo que deixou esse legado, eu acredito que não seria bom para o PSDB estar participando de um governo que, sinceramente, teria muito pouca chance de êxito também. Então, a resistência do PSDB de ir para o governo pode gerar no próprio presidente Michel Temer a necessidade dele compor o novo governo com quadros que sejam de personalidades não apenas reconhecidamente íntegras, mas também competentes. Elas existem em quantidade, é preciso que a gente restaure o sentimento de normalidade na política a partir da restauração da dignidade do cargo de ministro de Estado. Então, eu acredito que a posição que foi adotada pela Comissão Executiva Nacional nesta semana, inclusive que eu participei da reunião, na medida em que eu também estava participando da reunião do Instituto Teotônio Vilela, a posição de cautela adotada pela Comissão Executiva Nacional, ela é adequada. Vamos aguardar, e eu não acredito que o PSDB, portanto, deva participar sobre qualquer modo do governo Temer, que, repito, temos toda a torcida para que dê certo, mas temos que ser realistas. O sistema não estabilizará, o sistema político não se estabilizará nos próximos meses, inclusive agora com esse fator Eduardo Cunha causando aí, por um lado, um alívio
em você não tê-lo mais numa linha de substituição do presidente da República, mas também uma dificuldade de você não saber exatamente quais serão os termos da sua saída da cena política. Eu acredito que ele vai partir para a delação premiada. Bom, muito obrigado, e nós conversamos mais uma vez com o vereador, líder do PSDB na Câmara Municipal do Recife e presidente do partido também no Recife, André Regis. Até a próxima.